palmas. Graças a Deus, família Cristã Tema. Não senta não. Fica de pé aí mais um pouquinho. E adora mais um pouquinho esse louvor. Se você conhece, entoa. Presta atenção no que você vai estar cantando. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Diga, abre os meus ouvidos, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero outra vez. Eu quero prender o queimando de eu quero me apaixonar eu quero me desesperar quero perder o queimando Que o nosso desespero, a nossa insônia, nossa falta de sono, seja por amor a Ele. Seja por queimar por Ele, seja por Ele e tudo para Ele. Em nome de Jesus eu creio, enquanto Patrick estava cantando no início, foi o último louvor, não combinamos nada. Deus, Ele começou a trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu quero te dizer nesta noite, que Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, confia e descansa. Confia e descansa. Que o meu e o teu desespero possa ser por amor a Ele. Que a nossa preocupação seja menos que o amor dEle e o amor para Ele. Então Deus nos trouxe aqui hoje para dizer a mim e a você, ei, deixa a preocupação lá fora, da porta para fora. Aqui Deus trouxe a mim e a você para que a gente possa queimar, nos desesperarmos de amor por Ele. Amém? Podem se sentar. E o nome dessa ministração é confiar e descansar. Abre, por favor, a tua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 37. Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua presença aqui neste lugar que é palpável, Deus. Muito obrigada pelo teu Espírito Santo, Pai, que está aqui presente, Senhor. Que em nome de Jesus da minha boca não venha sair aquilo que eu quero, ou que eu desejo, ou que eu sinto, Senhor, mas venha sair aquilo que vem de ti, Pai. Em nome de Jesus nos trata, Senhor. Em nome de Jesus nesta noite nos coloca no colo, oh Pai, para que possamos sim, Senhor, descansarmos e confiarmos em ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, continua conosco. É assim que eu te oro e te agradeço. Amém. Salmos capítulo 37, versículo do 3 ao 7. Confie no Senhor e faça o bem.
Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza seus maus desígnios. A gente vai ficar por aqui. Deus, Ele me deu o título dessa ministração há alguns dias atrás. Mediante uma situação que nós passamos, foi com nossa filha Júlia. E mais uma vez, eu aprendi muito com a situação que nós passamos naquele momento. Só que não esperava eu hoje, que com a palavra pronta, Deus me colocaria justamente para confiar e descansar nele. Bela que o diga. Passei o dia falando com Bela, chorando e a gente compartilhando várias coisas. Mas eu não sabia que seria tão rápido o que Deus faria eu viver para poder trazer para vocês. E, como eu disse, passamos uma situação com nossa filha aparentemente até engraçada. Saímos do culto, eu acredito que foi o culto. Estávamos Bela, George, eu, meu esposo e nossos filhos. E fomos procurar algum lugar para comer, porque crente gosta de comer, não é verdade? E depois do culto, meu Deus, dá uma fome. Mas brincadeiras à parte, não por gula. Mas eu acredito que o nosso maior prazer é estarmos com os nossos irmãos, né? É um momento que eu não abro mão de estar com os nossos irmãos, conversando, enfim. Então a gente foi procurar algum lugar para comer e encontramos uma lanchonete. Lanchamos e no fim da noite, já depois de termos lanchado, Júlia pediu para ir ao banheiro. Disse, mãe, quero ir ao banheiro. Vou fazer número 1, para não dizer o que ela foi fazer, né? E eu disse, vá. De onde eu estava, dava para ver o banheiro. Então eu disse, pode ir. Ela foi. E passou um tempinho e nada de Júlia voltar. Aí eu disse, oxe, Júlia está demorando. Aí na minha cabeça, ela já não foi fazer o número 1, foi fazer o número 2. E eu disse, vou esperar mais um pouquinho. E o tempo foi passando, demorou mais um pouco. Eu digo, opa, ela foi fazer o número 2, mas eu acho que não tem papel. Então deixa eu ir lá ver o que está acontecendo com essa menina. E eu me levantei, nem falei nada aqui atrás dela, me levantei e fui até a porta do banheiro. Só que a porta do banheiro eu não tinha observado, era um portão. Sabe esses portões de chapa? Que ele é todo fechado, o banheiro era todo fechado e fechava por dentro com ferrolho. E eu disse assim, Júlia? Ela, oi. Quando ela disse oi, eu disse, realmente, está fazendo número 2. Aí esperei nela responder mais nada e fui para perto da pia. Só que o som do lugar estava alto, eu não conseguia escutar direito. E daqui a pouco eu só escutei aquele negócio, mãe! Eu disse, ixi, oi! Aí na minha cabeça, realmente não tem um papel. E, oi, menina, ela, eu estou presa. Eu disse, oi? Ela, eu estou presa. Ou seja, o tempo que ela passou lá dentro do banheiro não foi fazer número 2, foi realmente presa dentro do banheiro. E naquele momento, um desespero de mãe, né, vai atrás dos funcionários, minha filha está presa dentro do banheiro. E puxa para um lado, puxa para o outro, pedindo para ela puxar o ferrolho para tentar abrir, enfim. Depois de alguns perrengues, ela conseguiu abrir e saiu. Depois o funcionário foi ver o que tinha acontecido e ficou preso também dentro do banheiro. Mas só para descontrair. E quando nós estávamos voltando para casa, a gente no carro conversando, e eu fiz uma pergunta a ela. Eu disse, mas minha filha, como é que você fica presa dentro do banheiro? O banheiro não tem ventilação nenhuma, todo fechado, e tu não bate na porta, tu não dá um grito, tu não faz nada. Aí ela olhou para mim bem séria, assim, super calma, enquanto eu estava me tremendo todinha, precisava de uma garapa de açúcar para me acalmar. Mãe, para que me desesperar? Eu sabia que eu iria demorar, e eu estando demorando, você iria estranhar. Então, ia atrás de mim. E eu fiquei esperando calma, tranquila. Ou seja, ela ficou dentro do banheiro, trancada, esperando, confiando, sabendo que eu iria sentir falta,
que o tempo teria avançado e eu iria lá atrás dela e que de alguma maneira iríamos abrir o banheiro. Daí veio essa mensagem. Porque quando ela falou aquilo para mim, eu disse, meu Deus, certamente eu que tenho fobia, estaria desesperada, batendo na porta, meu Deus, alguém me tira daqui de dentro. Né? E ela simplesmente respondeu isso para mim, quando eu estava nervosa. E eu pensei assim comigo, meu Deus, se uma filha conhece a mãe, sabe que não adiantaria ela ficar nervosa. Talvez se ela batesse na porta, ninguém iria escutar porque o som estava alto. Mas ela me conhecia ao ponto de saber que eu iria sentir falta e ir atrás dela. Ela me conhecia. Ela confiou em mim. E ao mesmo tempo, assim como ela me conhece, eu também a conhecia, sabendo que pela demora do banheiro alguma coisa estava acontecendo. Então pensa comigo, se uma menina de 12 anos confia na mãe, e a mãe conhece a menina de 12 anos, quem dirá Deus para mim e para você? Que Ele é o nosso Pai. Quem dirá Ele? Então, por isso que nasceu essa mensagem, que eu disse, se ela conseguiu confiar e descansar, sabendo que eu iria aparecer, quem dirá nós que somos filhos e filhas de um Pai? De um Pai eterno que faz todas as coisas que achamos impossíveis, é possível para Ele. E daí veio essa mensagem. E Jeremias, capítulo 1, versículo 5 diz, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Antes, você entendeu isso? Antes de você estar no ventre da mamãe, Deus, Ele já conhecia a mim e a você. Você entende que se uma criança conseguiu confiar em mim, que sou imperfeita, falha, pecadora, imagina Deus. Isaías 49, capítulo 14, versículos 14 e 15. Mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Muitas vezes nós estamos assim como Sião. Ah, porque eu estou passando por essa luta, ah, porque eu estou passando por essa batalha, Deus não está me vendo, Deus não tá nem aí para os meus problemas. Aí o Senhor nos diz, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Deus te trouxe aqui nesta noite, meu irmão e minha irmã, para dizer não só a você, mas a mim também. Ainda que o pai e a mãe possam esquecer da gente, o Senhor não esquece de mim e de você. Ele está no controle de todas as coisas. E no Salmo que nós lemos de início, 37, ele nos mostra que temos uma escolha, que é vivermos para Deus ou seguir os nossos próprios caminhos, as nossas próprias vontades. Nele, nós também aprendemos que existem consequências para as escolhas que fazemos, sejam elas boas ou ruins. E a lição desse salmo, que foi escrito por Davi, elas são muito importantes para mim e para você. Davi, ele também nos instrui que devemos esperar pelo tempo de Deus. Não é no nosso tempo, não é quando a gente quer. É no tempo de Deus. Pela maneira dele de conceder e conduzir a minha e a tua vida. E com ele, com esse salmo, escrito por Davi, nós veremos que devemos confiar, descansar, conhecer e entregar. Será que você entendeu? Que nós devemos confiar, descansar, conhecer e entregar. E nós vamos ver alguns pontos. E o primeiro ponto é que eu e você devemos confiar no Senhor. Diz assim para teu irmão, confia no Senhor. Diz para o outro, confia no Senhor. Não tem nada de espiritual nisso, é só para você não esquecer que você deve confiar em Deus. Salmos 37, versículo 3, foi o que a gente leu lá no começo. Ele começa falando, confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Esse versículo, ele inicia dizendo, confie no Senhor e pratique coisas boas. Pratique o bem. E confiar em Deus e obedecer, meu irmão e minha irmã,
nem sempre é fácil. Podemos enfrentar muitos obstáculos ao longo da nossa vida. Mas confiarmos é justamente sabermos que Deus está no controle de todas as coisas. E não é de algumas coisas. Não é só de coisas que nós selecionamos. É que Deus está no controle de todas as coisas. Sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. Que Ele nos protege e nos ajuda com o que precisamos para viver quando a nossa confiança está nele. E confiar significa crer que o Senhor age em todo o tempo e o tempo todo. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei qual foi a preocupação que você chegou aqui nessa noite. Mas eu quero te lembrar que o Senhor, Ele age o tempo todo e em todo o tempo. Enquanto você está aqui, meu irmão e minha irmã, Deus, Ele está agindo. Deus está agindo no teu trabalho, Deus está agindo na tua casa, Deus está agindo na tua família, Deus está agindo na tua faculdade, lá na tua escola. Eu não sei qual é o perrengue que você está passando hoje, mas eu quero te lembrar e te dizer mais uma vez, Deus está no controle de todas as coisas e Ele está agindo. E confiar significa também ouvir, esperar e descansar nos cuidados dEle. Era mais ou menos a canção que nós cantamos. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Porque muitas vezes a gente acha que a nossa confiança para estar em Deus, Ele tem que fazer aquilo que nós queremos e desejamos. Só que muitas vezes Deus está fazendo algo muito melhor para mim e a tua vida, mas os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração não está aberto para receber aquilo que vem dEle. Deus, Ele não cuida somente das necessidades físicas de quem o ama. Ele cuida de todas as áreas de nossa vida. Seja no físico, no psicológico, no espiritual, no financeiro. Ele cuida de todas as áreas. E com toda certeza, a vida com Deus é muito melhor que a vida no pecado. Confiar em Deus é, ao invés de buscarmos o que queremos com a nossa própria força ou sabedoria, porque muitas vezes a gente acha que sabe muita coisa, é entregarmos o controle das nossas vidas a Ele. É lermos a palavra dEle. É prosseguirmos em conhecê-lo. Quanto mais o conhecemos, mais confiamos nele. Muitas vezes, para que a gente possa confiar em alguém na nossa vida, é preciso a gente ter um relacionamento com essa pessoa, sim ou não? É preciso a gente investir tempo, é preciso a gente sentar para comer, é preciso a gente ouvir, é preciso a gente falar. A gente cria um relacionamento íntimo com essa pessoa e daí vem a confiança. Porque hoje eu mandei 3.000 áudios para a Bela chorando, contando 1.001 coisa. Porque criamos um relacionamento, é uma pessoa na qual eu posso confiar e eu posso me deleitar e falar tudo que eu estou passando, vamos dizer assim. E não é diferente com Deus. Eu falei para ela, mas antes de falar para ela, eu também tinha orado. Eu também estava falando para Deus dentro de casa. E não é diferente. Só que muitas vezes a gente quer pedir socorro a um Deus que a gente não conhece. A gente não cria relacionamento, a gente não tem intimidade. E como é que a gente pode dizer que conhece a Deus se a gente não o busca? Devemos confiar no Senhor para que nossas vidas sejam diferentes. Devemos nos alimentarmos da verdade. Ele fala nesse texto que nós lemos. Alimentarmos não é carnalmente falando, é da verdade, e a verdade é Ele. Ele diz em sua palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A verdade é Ele, e a verdade é a palavra dEle. Então, para que a gente possa se alimentar, a gente precisa ter um relacionamento com Deus e buscarmos a palavra dEle. João 14, 6 e 7. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm
visto. O que Jesus está querendo dizer, se aproxime de mim, que conhecendo a mim, estando junto a mim, você vai conhecer o meu Pai, o nosso Pai. Salmos 62, versículo 8. Confie nele em todo o tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Deuteronômio 30, 20. Amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Devemos confiar em Deus e buscarmos sermos mais parecidos com Ele. Salmos, capítulo 125, versículo 1 e 2. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para todo sempre. O que Deus está querendo dizer aqui para mim e para você é que em volta de Jerusalém existe uma muralha, protegendo aquela cidade. É assim o amor de Deus na nossa vida. Ele nos protege, Ele está conosco. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ei, o que Deus está dizendo para mim e para você é que independente da circunstância, continua confiando nele. E se sua confiança estiver nele, pode vir o que vier, você não vai se abalar. Salmos, capítulo 20, versículos 7 e 8. Uns confiam em carros de guerra, outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. A nossa confiança, ela não tem que estar em coisas, em recursos, em pessoas. Uma hora as coisas acabam, uma hora os recursos faltam. As pessoas, em algum momento, vão nos decepcionar. Só que muitas vezes, colocamos a nossa confiança em pessoas. Quando a nossa confiança tem que ficar exatamente em Deus. Eu não estou dizendo que você vai andar por aí desconfiado, achando que todo mundo vai te trair, vai te roubar. Não, não é isso, em nome de Jesus. Só que a gente tem que ter uma confiança nas pessoas, uma confiança saudável, sabendo que as pessoas são falhas, em algum momento elas podem nos decepcionar. Só que muitas vezes a gente coloca em pessoas a confiança que deve ser depositada em Deus. E quando a gente coloca em pessoas a confiança que deve ser depositada em Deus, quando a decepção vem, dói. Quando as pessoas falham, dói. Quando as pessoas erram conosco, dói. E muitas vezes a gente quer parar, a gente quer desistir, porque fulano fez isso, Beltrano fez aquilo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, Deus é aquele que não falha, Deus é aquele que não nos decepciona. A nossa confiança deve estar firmada em Deus. Segundo lugar, agrade-se dele. No versículo 4, vai nos dizer, agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agrade-se do Senhor e Ele te responderá. Nos agradarmos de Deus é tê-lo como fonte de alegria e satisfação em nossas vidas. Agradar-se ou deleitar-se no Senhor significa estar contente com Ele, pelo que Ele é e não apenas pelo que Ele faz. Só que muitas vezes a nossa felicidade em Deus está nas coisas que Ele faz. E quando Ele não atende os nossos desejos, que não convém a Ele, aí a gente fica de bico. Fica que nem menino pequeno, birrento. Quer dizer, mas o Senhor disse que iria atender os desejos do meu coração e não fez isso que eu tanto queria. Muitas pessoas procuram satisfação nas coisas deste mundo, em bens materiais, em prazeres, em fama, poder, vícios, pecados. Mas nenhuma dessas coisas produz verdadeira satisfação. Somente Deus pode satisfazer
alegrar e agradar verdadeiramente o nosso coração. Somente Deus, Ele pode preencher o espaço que só pertence a Ele. Sabe aquele espaço que muitas vezes a gente diz, porque eu estou sentindo um vazio. Porque parece que tem um buraco no fundo do meu peito. E você procura satisfazer em vícios, você procura satisfazer em drogas, procura satisfazer em músicas mundanas, procura satisfazer em shows, eventos. Deixa eu te dizer, tem coisas na minha e na tua vida, esse espaço mesmo aí, que está faltando, só pode ser preenchido por Ele. Quando nos agradamos do Senhor, nosso maior desejo é ver a vontade dEle ser feita. É justamente quando temos amor pelas coisas que é e vem dEle, Ele atende aos desejos do nosso coração. Faça de Deus a sua fonte de alegria. Agrade-se de Deus, ou como algumas versões falam, deleite-se nele. Isso significa em a gente ter prazer nele, ter prazer naquilo que o agrada. É agradar-se em estarmos na presença que é dele. E somente quando a nossa felicidade está em Deus, os nossos desejos são transformados. Porque muitas vezes a gente faz uma oração e diz assim, Senhor, mas eu venho para a tua casa. Senhor, mas eu sirvo no teu ministério. Senhor, mas eu isso ou aquilo. Eu quero tanto um carro. Senhor, o Senhor sabe que se o Senhor me der um carro, vai facilitar a minha vida para chegar na igreja. Eu iria mais vezes aos cultos. Estaria lá na quinta do clamor, nos ensaios na terça, nos estudos nas segundas, iria para o PG, estaria no domingo nos 2 cultos. Aí o Senhor vai te dar um carro. Aí você passa a não colocar o pé na igreja. Estou ocupado demais lavando o carro. Eu não posso dar carona ao irmão não, porque vai sujar o piso do carro. Eu não posso subir a ladeira não, que aquela irmã mora lá não, porque, sei lá, vai que o carro volta de ré. Está repreendido, misericórdia. Mas muitas vezes, meu irmão e minha irmã, Deus ele não atende o nosso desejo, porque o nosso desejo não convém ao desejo dele. E quando a gente passa a entender isso, tudo se torna mais fácil para a nossa vida. Porque muitas vezes a gente pega esse versículo e quer fazer como barganha. Quer fazer como os muitos pregadores aí fora que pegam esse versículo, traz uma palavra de coach e diz, ei, agrada-se do Senhor e o Senhor irá realizar os desejos do teu coração. Não importa a vida que tu está tendo, não. Não importa para quem tu está pensando, não, que quer isso, não. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Se não estiver alinhado com a vontade que é dele, me perdoe te dizer, ele não vai te dar e nem vai fazer. Porque a gente pedir entendendo o que nós estamos pedindo e para que nós estamos pedindo. Ele cuidará de todas as nossas necessidades e desejos dos nossos corações, conforme a vontade dele. Agradar-se do Senhor é um convite para buscarmos cada dia mais uma relação íntima com Ele. E confiar que Ele suprirá as nossas necessidades, as necessidades do nosso coração. E deixa eu te dizer uma coisa, talvez as nossas necessidades não é o que a gente está querendo ostentar, não. Eu não estou dizendo que Deus, não, Deus que abençoa, não. Porque eu creio em nome de Jesus que Ele pode te dar uma Ferrari. Ele é Deus. Ele pode sim ter um caminho de prosperidade para a tua vida. Mas a gente precisa entender que quando buscamos o reino de Deus, em primeiro lugar... No caso, o reino de Deus é a sua justiça. Em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. É quando a gente procura com intimidade, com vontade, com prazer, não como barganha. Isaías, capítulo 58, versículo 14. Então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Jeremias, capítulo 29, versículo 12 e 13. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Você entendeu isso? Vocês me invocarão, não é Jean não, viu? É Deus. Se aproximarão de mim em oração e eu os
ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Salmos, capítulo 21, versículo 2. Tu lhe satisfizeste o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Ainda em Salmos, capítulo 145, versículo 18 e 19. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que invocam em verdade. Ele satisfaz o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e os salva. Sabe qual é a nossa melhor herança, meu irmão e minha irmã? É a salvação em Cristo. Sabe qual é a nossa maior herança? É a gente chegar na eternidade. Só que muitas vezes a nossa confiança, como lemos anteriormente, está em carros, em cavalos, em pessoas, no que é material, no que é terreno. Deixa eu te dizer uma coisa, isso tudo aqui vai ficar aqui. Claro que usamos recursos, usamos coisas para que a gente possa alcançar mais pessoas, só que o principal motivo é a salvação. Mateus capítulo 7, do 7 ao 8. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ei, se aproxime de Deus e Ele se aproximará de você. Ele satisfará o desejo dos nossos corações e, como eu disse, não por barganha. Não é a gente pensar que, eu vou obedecer a Deus, porque se eu obedecer a Deus, fazer tudo o que está em sua palavra, o Senhor vai me dar isso ou aquilo. Eu não estou dizendo que quando a gente obedece não vem as bênçãos, porque a obediência, ela sim traz bênçãos. Só que a motivação do nosso coração não tem que estar assim. A gente tem que buscar e se aproximar de Deus, sem querer nada em troca. É a gente buscar e conhecer a Deus por prazer, por querer estar perto, por querer escutar, por querer abraçar, por querer cheirar. É a gente fazer o que João fez com Jesus. É debruçar a nossa cabeça em seus ombros e dizer: Jesus, eu estou aqui, vem cá, Senhor, fica aqui comigo. Mesmo que você não queira dar uma palavra, mesmo que você não ouça uma palavra, mas é você valorizar a presença dEle, e a presença dEle está em todos os momentos nas nossas vidas. Mateus 6, 32, 34. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Confiar no Senhor, né? A gente ter crise de ansiedade, a gente está no século que a gente está vivendo isso assim que eu nunca vi na minha vida. E eu não estou dizendo que você não pode ter. Super respeito psicologia, tenho uma enorme vontade de fazer. Amo. E se todos nós soubéssemos, todos nós procuraríamos fazer terapia, porque fazendo terapia a gente não chegava ao psiquiatra. Estou brincando, mas é verdade. Se a gente procurasse fazer terapia, a gente não chegava a estar tomando tantos remédios controlados. Só que sabe o que é isso? É ansiedade, é preocupação com amanhã. Amanhã o que vai ser, e amanhã como será, e amanhã será que eu vou ter o que comer, e amanhã será isso, e amanhã será aquilo. Ei, Deus diz: não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Baixa ao seu dia o seu próprio mal. Deus nos dá um presente todos os dias. Todos os dias nós temos a dádiva do Senhor de viver o presente. E esse é o maior presente dele na nossa vida, é o hoje, é o agora, é a gente acordar, é a gente respirar, é a gente abrir a nossa janela, olhar para o céu. Esse é o verdadeiro presente que muitos querem ter e não podem. Alguns pecaram, erraram e estão lá sem ver o sol nascer. Alguns estão nesses momentos em leitos de UTI, querendo respirar sem aparelhos e não podem.
E Deus nos presenteia todos os dias com a dádiva que vem dele, que é o presente na nossa vida, e a gente não valoriza. Muitas vezes a gente pega o presente de hoje, o dia de hoje, diz que vai para dentro de um quarto, quer ficar no escuro, não quer falar com ninguém, só quer chorar, eu quero morrer. E você deixa de viver aquilo que Deus entregou nas tuas mãos, que você poderia viver de uma maneira extraordinária. Você poderia abraçar todos aqueles que você ama, dizer que aquela pessoa é importante para você. Só que muitas vezes a gente deixa de fazer isso quando a gente está à beira de um caixão no funeral. A gente vai lá, se debruça no caixão, começa a chorar. Ah, mas se eu pudesse, se eu tivesse a oportunidade de falar que amava mais, que abraçava mais. Ei, Deus está te dando o presente que é hoje, então faça hoje, faça agora. Entregue seu caminho a Ele. Terceiro ponto. Versículo 5 do Salmo 37. Entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele, o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele vai te ajudar. Entregar o seu caminho ao Senhor significa transferir para Deus os nossos anseios, nossas preocupações, nossas necessidades e todos os nossos planos de vida. Somente Ele pode suprir todas as nossas necessidades. Só que nos mantermos nessa postura de fé, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil a gente estar passando por uma circunstância difícil e a gente entender que a nossa confiança, o nosso descanso deve estar no Senhor. Diariamente nós tentamos dar passos independentes de Deus. Mas quando entregamos toda a nossa vida, também damos prova do nosso amor e confiança que Deus, Ele é bom e fiel. Deus é bom o tempo todo, meu irmão e minha irmã. Independente do que estejamos passando, a palavra dele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. E todas as coisas inclui coisas boas e coisas ruins, coisas fáceis e coisas difíceis, prosperidade, fartura, como também falta. Só que em todas as coisas, na minha e na tua vida, cooperam para o nosso bem. E quando a gente passa a entender isso também, a nossa vida ela passa a ser mais leve. A gente começa a carregar o fardo que não é nosso. Porque o fardo de Jesus é leve. Confie e descanse, que Deus julgará a todos, mas recompensará aos que confiam. Deus, Ele é justo. Muitas vezes a gente paralisa a nossa vida com Deus porque a gente está olhando para os lados. E a gente diz, mas fulano peca tanto e ele prospera dessa maneira. Mas fulano errou e ele comprou um carro novo. Mas ciclano que nem entregou a vida ao Senhor Jesus, está aí com a vida de prosperidade. Não cabe a mim, a você, e a gente não deve se paralisar, porque esse texto, esse salmo que a gente leu, ele fala isso. Que a gente não deve nos paralisarmos pela prosperidade dos ímpios. Sabe por quê? Quando a gente tem Deus, meu irmão e minha irmã, a gente tem tudo. Quando a gente tem Deus, a gente tem tudo. Um dia desses eu encontrei com uma amiga minha. Faz muitos anos que não nos vemos. E essa pessoa, ela passou pelo segundo casamento. Tem alguns filhos, enfim. E tinha chegado de uma balada. Já à tarde da noite. E eu fui para casa, depois desse encontro com ela, refletindo sobre a vida, sabe? Refletindo sobre valores.
sobre o que é riqueza. Essa pessoa ela é uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Ela tem uma grande empresa. E eu fui pensando, será que vale a pena a gente ter tudo e não ter nada? E eu disse assim, será que quando ela chegar em casa, que encontrar a casa dela vazia, porque nesse dia ela tinha ganho um Vale Night para estar sozinha, encontrar a casa dela vazia, sem os filhos, sem o ex-marido, será que verdadeiramente ela consegue sentir paz nisso? Só que muitas vezes a gente não está fazendo diferente disso. Muitas vezes a gente quer que a nossa alegria esteja em coisas materiais e terrenas, achando que estamos sendo bem-sucedidos, lindos e maravilhosos, quando a gente não consegue enxergar. Eu não digo só a nossa vida no nosso lar, não, mas a nossa vida com Deus está escorrendo pelas mãos. Está indo cada vez mais de mal a pior, porque a gente começa a deixar Deus de lado e procura satisfazer aquilo que só pode ser satisfeito por Ele. Martinho Lutero tem um texto que ele fala, não devemos, falou, né? Não devemos andar ociosos, mas sim entregar a Deus nossos caminhos, obras, palavras e condutas. Em outras palavras, não devemos andar ociosos, devemos entregar a Deus toda a nossa vida. Quando entregamos o nosso caminho ao Senhor, devemos confiar e ter a certeza de que Ele tudo fará. Como não podemos fazer nada sozinhos ou com a força que achamos que temos, devemos deixar todo o controle em suas mãos. E quando entregamos o controle em suas mãos, não devemos tomá-lo de volta. É entregá-lo e confiar. Não devemos nos preocupar uma vez que dizemos que confiamos nele, estamos entregando o controle das nossas mãos a Ele. Quando a gente diz, entreguei a minha vida ao Senhor, estou dando o controle nas mãos do Senhor, e eu passo a me preocupar, eu estou pegando o controle de volta, estou dizendo, espera aí Jesus, espera aí Deus, só mais um pouquinho, no meu jeito vai dar certo, se eu fizer isso aqui vai ser melhor. E a gente passa a tomá-lo de volta. Só que Deus convida a mim e a você para a gente entregar tudo a Ele hoje. E claro, que tem coisas que são possíveis serem feitas por nós. E que sim, devemos fazer a nossa parte. Porém, o impossível só cabe a Ele. É quando confiamos e descansamos que Deus começa a agir. Peça a Deus para conduzir a sua vida. Dê permissão para Ele, para que Ele possa guiar os seus passos. Entregar-se ao Senhor, para que estejamos livres de temores e ansiedade. Salmo 55, versículo 22. Lance os seus cuidados sobre o Senhor e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Provérbios 16, 3. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. 1 Pedro 5,7. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Vocês percebem que em todos os versículos que lemos, tudo começa com o Senhor. Tudo começa com confia no Senhor, agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, descansa no Senhor. Tudo tem início com Ele. E quando colocamos Ele no início e no centro de nossa vida, a garantia é que Ele vai cuidar de todas as coisas. Em quarto e último ponto. Descanse nele e espere pacientemente nele. Versículo 7, capítulo 37 de Salmos. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Descansar no Senhor, para que estejamos livres dos nossos temores, preocupações, ansiedades do dia de amanhã. Descansar nele, para que Ele nos mostre os seus planos.
Neste versículo, somos encorajados a não perder a paciência, a não nos irritarmos com o progresso de outras pessoas. Não é correto que eu e você possamos nutrir raiva ou inveja pela maneira como os incrédulos e infiéis conquistam o que eles querem na vida que eles têm. Por muitas vezes nos sentimos injustiçados, porque parece que os ímpios fazem o que querem e não recebem punição por isso. Enquanto muitas vezes nós justos que procuramos a Deus, a gente acha o quê? Mas estamos sofrendo. No fim, o pecado não compensa. Tudo o que vem do pecado é falsa esperança. Mas aqueles que confiam em Deus, com vidas que revelam o seu amor, serão plenamente recompensados por Ele. Pense nas coisas de Deus. Guarde a sua alma e tenha sua atenção nas coisas que vêm do alto. No tempo certo, o Deus de toda a providência dará a retribuição a cada um pelos seus atos. Nós não somos juízes, não cabe a mim e a você determinar o que A, B ou C vai passar. A gente tem que continuar focando em Deus, colocando o nosso foco principal nele, confiando que Ele vai fazer todas as coisas em nossa vida. Salmos, capítulo 62, versículo 5. Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Salmos, capítulo 40, versículo 1. Espere com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Mateus, capítulo 11, versículos 28 ao 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E por último, Lamentações, capítulo 31, versículo 21 ao 24. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Fica de pé, por favor. Meu irmão, minha irmã. Todos nós passamos por dias difíceis, por dias nublados, por momentos que estamos sentindo angústia, por momentos que queremos chorar. Esse último versículo que eu citei foi dito por Bela hoje. Bela hoje foi uma Ruth na minha vida. Compartilhei algumas coisas e ela foi e disse: pastora, traga à memória aquilo que te dá esperança. E Deus quer te dizer nessa noite, meu irmão e minha irmã, para que você possa continuar confiando nele, para que você possa continuar descansando nele, para que você possa prosseguir em conhecê-lo, e para que você possa entregar tudo, absolutamente tudo a ele, inclusive a tua vida. Como eu disse, eu não sei como você passou por esses portões nesta noite. Eu não sei como você conseguiu chegar até aqui. Eu não sei se você veio pela sua força e determinação, ou você veio literalmente pela sua fraqueza, entendendo que Deus iria guiar os teus passos, iria falar contigo nesta noite. E Ele trouxe a mim e a você para te dizer: descansa, confia. Ele pode fazer todas as coisas. Entrega toda a tua ansiedade aos pés dele. Entrega toda a tua preocupação aos pés